Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas. A minha equipe é composta por mim e pelo colega Gessé. Nós vamos ler, na verdade, o assunto lugar geométrico, do livro do Prof. Mate, o MA13, de geometria. Então, Só o uma dúvida, né? Gessé vai começar apresentando. E já, Pode. pode começar. Bem, como o professor propôs, a gente tem que fazer uma reação com base no tema de lugares geométricos do livro M3 do Prof. Mate. Cabe ressaltar que tanto eu quanto meu colega, nós não estudamos nada sobre lugares geométricos, então toda análise, toda reação, toda abordagem que teremos aqui será totalmente na hora mesmo, não vai ser nenhuma. Não temos nenhuma pré-abordagem já específica, nenhuma base do conteúdo, hein? Pode passar, Lucas. Beleza. Pode descendo, né? A gente vai ver o 6.1, né? Enfim. Beleza. Só para destacar que são os tópicos do capítulo, tá bom? Lugares geométricos básicos, problemas, pontos notáveis, de um triângulo e problemas. Eu acho que a gente vai ficar só com os conceitos. Problemas a gente vai deixar para quando a gente fizer um estudo mais aprofundado. E, Tá bem, eu vou iniciar bem. Lugares geométricos básicos. O conceito de lugar geométrico desenvolvido nesta unidade resulta essencial para uma compreensão mais profunda da abordagem aqui desenvolvida da geometria euclidiana, usualmente conhecida como método sintético. De posse de tal noção, estaremos aptos a discutir várias propriedades notáveis de triângulos e equiláteros, ressaltando-se, dentre elas, o problema de incritibilidade dos mesmos em círculos. esse bom, pessoal. Para começar, eu não sei o que é método sintético. Eu não sei se meu colega sabe. Você sabe o que significa método sintético? Não. Bem, Também não. não. Não sei, eu acho Beleza. que. Eu começo por aí, nossa dificuldade, tá bom? Uhum. Vou baixar um pouquinho Então, aqui. é euclidiano, então, enfim. Lugares geométricos básicos. Começamos a sessão apresentando o conceito de lugar geométrico na definição a seguir. Dado uma propriedade P relativa aos pontos no plano, o lugar geométrico, abreviamos LG, dos pontos que possuem a propriedade P, é o subconjunto L, eu acho que é um L, do plano que satisfaz as duas condições a seguir. Bem, um lugar geométrico é um. Bom, Não, eu ia traçar uma bom, análise aqui que eu distorci, eu ia chamar que um lugar geométrico é um subconjunto de um plano, mas não é bem isso não, enfim. Porque beleza. dessa é a propriedade, né, do que pertence todo ponto de L por ser a propriedade P. Ele Tá. possui, ele apresenta essas condições, né, para ser um lugar geométrico. Todo ponto de L, né, acho que L é o que, assim, L é um subconjunto, cadê? P é um subconjunto, L do, oh, meu Deus, estranho, difícil. Calma aí, eu acho que ele satisfaz essas condições, né, para ser um lugar geométrico. Posso tentar ler um pouco aqui, essa parte? Pode sim, com certeza. Tá, pode. Bom, dada uma propriedade P relativa a pontos no plano, beleza? O lugar geométrico, abreviado como LG, dos pontos que possuem a propriedade P, então, dados dois pontos ou mais, né? Todos esses pontos que possuírem essa propriedade P, que a gente não sabe o que é, não foi dado para a gente, é uma propriedade arbitrária, é um subconjunto de L do plano. É um subconjunto L do plano. Beleza. É um subconjunto do plano.
que ele chamou aqui, eu acho que é L, né? Não sei se é uma letra grega, mas parece um L para mim. Enfim, que satisfaz duas condições a seguir. Beleza. Para mim agora ficou um pouquinho mais claro, sabe? Essas duas condições. A primeira delas, né? A condição A, todo ponto de L possui a propriedade P. Beleza. Até aí tudo bem, para mim, no caso. Todo ponto do plano que possui a propriedade P pertence a L. Todo ponto do plano que possui a propriedade P pertence a L. Ah, beleza, beleza. Tá bom. Em outras palavras, essa aqui para mim me pareceu um pouco redundante essas duas informações, mas eu creio que é por falta de leitura minha mesmo. Em outras palavras, esse, que eu vou chamar de L, eu não sei se é uma letra grega ou não, é o lugar geométrico da propriedade P, se L for constituído exatamente pelos pontos do plano que tem a propriedade P, nem mais nem menos. No que segue, vamos estudar alguns lugares geométricos elementares, assim como algumas aplicações dos mesmos. Eu acho que quando ele fala lugares geométricos elementares, ele quer dizer assim que são lugares geométricos mais simples, imagino eu, e que são mais conhecidos. Tu quer continuar? Tu quer retomar, José? Pode ser a tua vez agora. Sei lá. Bora ver. Exemplo, dados um real positivo, R, em um ponto O, eu acho que é o ponto de origem, não sei, do plano. O lugar geométrico dos pontos do plano que estão à distância R, do ponto O, que eu acredito que seja o ponto de origem, é o círculo de centro O, tá? E o raio R. Então ele diz, eu esqueci o que é o traço de cima, eu acho que é um segmento de reta, né? AO, eu acho que é isso, eu não lembro. Ou quando tem um traço por cima. Eu acho que é isso. É igual a R, se e somente se A pertence. Eu não sei o que bem essa linguagem, eu esqueci bem. Eu acho que isso aqui é é uma, uma coordenada, eu acho que não sei. Talvez seja talvez seja uma coordenada, sim, A acho que pertence sim. a, eu acho que pertence a, sei lá, esse segmento. É porque se for tratar de um segmento, ele está escrito de uma maneira diferente. Eu não sei. A pertence a isso. Eu não sei, e aparentemente o Lucas também não sabe. Vamos continuar. Dado um real positivo R e um ponto O do plano, o lugar geométrico dos pontos do plano que estão a distância R do ponto, é o círculo de centro O e raio R. Eu acho que esse O é o centro mesmo é o centro, como é que se diz? Me ajuda aí. É a origem, né, do plano. Sim, a origem. Eu acredito que é a Sim. origem, sim. Então esse Aí aqui ele fez é o um. lugar geométrico chamado círculo, que a gente conhece. No caso, a gente só não sabia que é lugar geométrico, né? Já ouvi falar em geometria analítica, mas não me aprofundei muito. Ah, Até me esqueci verdade, uma eu, boa eu ouvi parte. falar isso em geometria analítica, mas eu também já esqueci boa parte também. Não Beleza. lembro. Tá. Conforme vejo no exemplo, eu acho que é um exemplo anterior, né? 5.14, não sei, o lugar geométrico dos pontos do plano situados a uma distância D de uma reta, R, é a união, né? É a união das retas S e S', paralelas a R e situadas cada uma a distância D de R. Bem, eu não entendi nada. Beleza. Pra mim aqui, cadê? O lugar geométrico dos pontos no plano. A gente fala lugar geométrico dos pontos do plano. Eu espero, assim, conceitualmente, eu ainda não consigo entender, pelo menos até o momento, o que é um lugar geométrico. Porque ele fala assim, lugar geométrico dos pontos, que pertence a um plano, né?
como ele falou, pertence a uma reta. Anteriormente, né, ele dava um lugar geométrico com propriedade P que pertencente a R, eu acho que foi isso, não a T, a L, na verdade, que ele falou. Bem, eu acho que eu entendo que o lugar geométrico seriam pontos. Eu não sei. É, eu acho Claro que que, é um conjunto de obviamente, pontos. não seria só, é um ponto, né? Mas eu realmente, enfim, eu espero que mais É pra um, frente tenha pelo eu menos acho uma que imagem, né? é um conjunto de pontos no meu entendimento, que para eles estarem em determinado lugar, né? Eles recebem uma certa ordem de alguma coisa, né? Por exemplo, de uma de uma equação. Tipo assim, tu pega um ponto qualquer, né? Que ele tem coordenada x e tem coordenada y. E, aí tu vai substituir esses valores desse ponto qualquer nessa equação. Quando tu faz essa substituição, vai sair um resultado. E esse resultado, eu acho que ele vai dar, de alguma forma, um lugar onde, onde vai se situar esse ponto. Eu acho que seja isso. Ou Concordo talvez com não. você. Não sei, Eu é o acho que nosso não, entendimento até agora. eu Então, acho, não, acho que eu tô confundido. não, vamos Na ver se a verdade, gente vai quebrar isso ou confirmar isso no decorrer. Vamos indo, vamos indo. na verdade Aí, eu acho que é isso que o eu queria, né? contrário. O desenho. É, o Eu acho desenho, que é é o isso que eu tô contrário do que eu falei. É uma Enfim. equação que vai dizer onde está cada ponto, né? Onde está Também, eu acho que, lembrando de geometria analítica, eu acho que qual é a isso coordenada realmente dos é pontos. mesmo. Qual a Por exemplo, coordenada dos aqui, ó, pontos? Sei lá. ele dava aquele círculo, né? Aí dentro, aí uma reta pertencente a esse círculo. Calma aí, eu acho que eu posso estar falando besteira. Como é o nome? Não é círculo, Circunferência. é circunferência, né? Eu acho que tá correto, né? Porque tem círculo, disco e circunferência, né? Mas aqui está falando círculo. Será que isso enquadra naquilo que o professor estava falando? Não é um círculo, é um. Bom, pessoal, eu vi no vídeo no YouTube que essa questão de dizer que é círculo, que círculo é a área dessa circunferência, então, e a circunferência é só a borda, ou seja, é só o perímetro. Ele parece que vai ser, parece que é o novo teorema de Pitágoras, que é chamado de teorema de Pitágoras, mas não, o teorema de Pitágoras, não, desculpa, gente, meu Deus. Parece que é a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara, mas ela é chamada aqui no Brasil de fórmula de Bhaskara. Não tem nada a ver com Pitágoras, tá? Desculpa. Uhum. Pode falar disso. Bem, era o que eu estava pedindo, né? A imagem. A imagem deixou bem claro o que eu estava tentando imaginar. Aí ele deu o quê? Para o próximo exemplo, dados o ponto A e B no plano, definimos a mediatriz. Você lembra o que é mediatriz? Mediatriz. Peraí. O professor falou na última aula. Eu esqueci Mediatriz. agora. Enfim. Ele falou na última aula. É que eu sempre confundo Era mediatriz com porque, para ver, por exemplo, eu acho que não é bem isso, né? Eu tenho um triângulo e eu traço um segmento de cada vértice, a mediana, a média a mediana de cada cateto, de cada, ca- de cada lado desse triângulo. Aí eu acho que vai ter uma acho, intersecção, né, de segmentos. Não, isso não seria. Isso seria baricentro. Não acho é que isso. mediatriz é uma reta uma reta perpendicular que corta É, o segmento perpendicularmente e no ponto médio, eu sim, acho. eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho quase certeza que é isso. Eu acho que o professor falou isso, porque eu lembro que quando um colega deu uma resposta parecida com a minha, o professor falou é quase isso, mas não é exatamente. Aí ele Uhum. foi pro. Eu acho que é isso. Aí Vamos eu já até me continuar. perdi, ó. Para o próximo exemplo, dado os pontos A e B no plano, definimos a mediatriz do segmento A e B. Ah, tá, eu tenho o segmento AB, a mediatriz dele. Tá, ok. Como sendo a reta perpendicular, eu subi, ó, Vai. A e B e que passa por seu ponto médio. Passa pelo ponto médio. Isso eu acho que isso aqui eu entendi.
Construa com régua e Foi isso mesmo. compasso a mediatriz dos segmentos A dado a seguir. Construa com régua e compasso a Régua e mediatriz compasso, mano. Oh my God. com uma mesma abertura. Trace os círculos. Isso é um exercício, eu acho que eu não vou. Perceba. Agora Será que percebam. a gente, a Percebam. gente, a gente pula os exercícios? Porque, Com tipo, certeza, senão a gente vai exercício. passar mais vergonha ainda, mano. Bora descendo, vai. Agora perceba que eu não sei de nada, entendeu? Acho que eu vou virar comentarista do YouTube, cara. É, É o jeito. Gente, a vocês proposição a que, seguir. que assistirem meu vídeo aqui, por favor, dá um like lá pro GCE também, que ele vai. Eu e ele, nós vamos ser comentaristas. Vamos começar. Aqui diz A lugar proposição a geométrico. seguir caracteriza a mediatriz de um Não. segmento como lugar geométrico. Né? Bem aqui, gente. Beleza. Pode falar, José. Bem, eu acho que isso aqui é proposição 5. Será que isso aqui é um dados imediatos? Sejam aqui, logo. Bem, ele fez uma dedução aqui, né? Ele deu uma demonstração, olha. Seja um M, o ponto. Será que isso aqui é referente àquela figura que a gente tinha visto anteriormente, né, claro. Ou dados os pontos A e B do plano, a mediatriz do segmento A e B é logo. Olha, dados os pontos A e B do plano, a mediatriz do segmento A e B é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de A e B. Ou seja, tem a mesma distância de A e B, né? É o lugar geométrico dos pontos. De fato, acho que lugar geométrico é uma posição, né? Uma posição que a gente encontra, de fato, né? A partir de uma dada múltipla equação. Porque deu de entender bem que lugar geométrico é uma posição de certos pontos, eu acho que. Enfim, eu acho que mesmo que não foi fornecido por meio dela, a gente acaba encontrando No quais os caso, pontos que satisfaçam tal condição, alguma coisa assim, o lugar geométrico deles é tal, mesmo que a gente não é dado os pontos, mas a partir a gente acaba tendo uma noção, sei lá, enfim, eu acho que é mais ou menos isso. eu acho que essa condição, né, ela não admite qualquer, assim, né? Essa equação, ela não admite quaisquer pontos para ser solução. Não são quaisquer pontos no plano Sim, que serão solução dessa equação. sim, Então, os pontos que os pontos que satisfazem essa equação, né, os pontos do plano, eles são o conjunto dos pontos chamado de lugar geométrico. Eu acho. Acho muita coisa. Vale a pena a gente passar vergonha nessa demonstração? eu acho que não, que, enfim. Será? Bora ver, qualquer coisa a gente volta aqui. Ela é bem grande, mano. Um pouquinho. Cadê? O papel da bissetriz de um ângulo como lugar geométrico. Bissetriz. Bissetriz como lugar geométrico. Bem, bissetriz. Bissetriz acima de tudo, é um segmento de reta, não é que? Eu acho. Não sei se é um segmento de Porque reta, ou é uma reta, ou bissetriz não é o uma que semi-reta, divide. Por exemplo, ou eu tenho pode ser sei todas. lá, eu tenho um ângulo, né? Claro, aí eu, por exemplo, um ângulo de 90 graus, né? Aí eu passo a bissetriz, traço a bissetriz dela. É. E aí fica dois ângulos de 45 graus, ou seja, dois ângulos iguais, né? Traço Uhum. bem na metade. Então, aí eu acho que, se eu não me engano, isso que é bissetriz. E Tu então lembra que o ele diz que. professor falou numa aula passada que alguns autores eles consideram o ângulo como uma região? Ah, sim, sim. Eu acho que foi nas primeiras aulas que ele falou. Então, a bissetriz eu acho que ela Ele é divide uma em reta, duas regiões. Ele uma divide, é uma semi-reta. reta que divide essa região em dois lados
Eu não sei, posso Essa dizer, acho que região em dois, como é? congruentes? Divide essa região pela metade. É. Tipo, vai formar Sei. duas regiões iguais, né? Que preenche a mesma região, né? Por exemplo, se ela tem uma região, divide ela em dois lados iguais, logo vai ter duas regiões. A partir de uma formou duas iguais. Enfim, vamos. Enfim, vai. Agora bora. Vamos passar aqui 20 minutos já de conversa aí no nosso Eita, podcast. Ô, caramba. gente, dá o like lá, gente. Compartilha, Uhum. por favor. Eu espero que esteja filmando, gravando mesmo. Diz aí, Gessé. Aí, Gessé, fala aí. Nosso esforço aí, Ah, tá. nossa Sim, pois é. competência de gravar Ó, um conteúdo para esse canal e ele possa crescer, né? eu não Crescer sei tanto que quanto as símbolo. minhas dúvidas que crescem a cada dia, enfim. Eu não Beleza? sei que Fala isso. símbolo. Não, mas realmente está gravando, né? Tá sim, tá Ah, tá, contando aqui. porque. Ah, tá. Beleza. Porque aqui, ó, olha, seja. Eu não sei que símbolo é esse. É Esse tipo símbolo um aqui, L. Não, eu aqui, ó. acho que esse aqui, É. né? Esse aqui é ângulo. A ângulo, tá? Ou seja, o É, ângulo dessa. eu acho. É o ângulo. Eu quase saí da chamada, ainda bem que eu não saí. Calma aí, eu voltei. Relaxa. Bem, eu tenho três pontos, né? Logo o ponto, a vértice, né? O ponto que, que tem como referenciar o ângulo é o O aí, né? O ponto de origem, né? A ou B, né? Enfim. O ângulo dado, se P é um ponto do mesmo, então D, eu realmente acredito que tem essa posição, né? É igual a isso, a bissetriz, enfim. Suponhamos primeiro que P pertence à bissetriz do ângulo desses pontos aí, né? Figura 6.4 e sejam M e N, respectivamente, os pés da. Eu não estou conseguindo ter a visão de como está se Ó, formando isso. e Jessé, Ah, aqui diz assim, né? Se P é um ponto do mesmo, né? O mesmo eu acredito que seja esse ângulo dado, né? Esse, cadê? O mesmo aqui, né? É isso aqui, é o ângulo dado. Então, eu acho que esse livro ele, ele considera o ângulo, né? Nessa, nessa definição de ângulo como uma região, porque se o P é um ponto que pertence ao ângulo, né, eu acho que necessariamente tem que ser essa definição, sim, porque sim. se fosse a outra, como, não daria certo, eu acho. Se fosse outra construção, assim, para Depois eu quero. dizer para falar Eu de ângulo. queria experimentar estudar lugar geométrico em um outro livro para ver como seria. Se até a esse ponto eu já teria tido uma visão melhor. Porque, É, tipo, de início a gente entendeu que o lugar geométrico era só pontos. Mas que tipo de pontos? Não pode ter só pontos. Depois tu começou a dar uma noção melhor, né? De que seria. A gente acaba encontrando certos pontos, né, específicos, né? Uma dada equação e que satisfaça alguma condição, né? Agora a gente já vê um exemplo que lugar geométrico pode ser uma bissetriz, dado uma bissetriz, pertencente a não sei o que, é lugar geométrico e. Enfim, mas a noção é que não é eu dado os acho, pontos, né? Então, para a gente encontrar esses pontos, o lugar geométrico acaba encontrando esses pontos satisfaz determinada, determinada condição, né? Enfim, é o que eu estou entendendo. Né? Enfim, pode eu dizer. também acho que seja isso, tipo, lugar geométrico, o conjunto de todos os pontos que os valores de suas coordenadas satisfaçam a equação dada do lugar geométrico. Dada uma equação, né? Sim, sim, O lugar geométrico é esse conjunto de pontos. sim. Todos Acho que vai eles, descendo, todos eles eu não, vão satisfazer, né? sim. Eu não entendi nada dessa parágrafo, enfim, mas. Ah, deixa eu ler aqui. Acho que então D, né, de P até a O, eu acho que é isso, desse a distância do P até do P ao A O, não sei. Eu acho que eu passei aqui, tipo. Eu passei muito, né?
Enfim, esse livro aqui não é para qualquer um. Pelo menos não assim de primeira, né? Uhum. Sim. Beleza, beleza. A gente vai passar essa parte aqui? Assim, acredito que sim. Eu acho que a gente vai ver só o tópico 6.1, né? O 6. Não sei, a gente vai até porque, enfim, vamos passar. Eu caí de paraquedas nesse assunto. Eu também, e é justamente isso que o professor queria, que a gente caísse de paraquedas. Até aquela música lá do. Esse aquele cantor sertanejo lá. Acho que é Gabriel Diniz, se não me engano. Eu não conheço música Ele sertaneja. canta essa música. Tem que conhecer, mano, é muito boa. É. Toda vez que eu ouço, eu choro ela. Por isso que eu não vou nem cantar ela aqui. Não vou chorar. Já tô quase chorando aqui, vendo esse negócio, sabe? Não tô entendendo nada. Eu também, né? Obrigado pro senhor. Eu De fez eu ver qualquer esse forma, ele negócio. vai, ele vai pular. Eu acho que ele vai pedir pra gente alguém assistir antes, ou ele vai. Porque eu acho que ele vai querer transmitir no momento da sala, mas não vai dar tempo. Então ele vai pedir pra gente, sei lá, assistir antes e. Esse assunto aqui, ele tá acabando com ele tá abalando minhas emoções. Eu dizia acabar com o sentimento, mas ele não tá acabando, ele tá abalando as minhas emoções. Vamos ver aquele tópico mais abaixo. Enfim, esse Tem aqui, que dar uma. Dado no plano. Pera. Não, a gente decidiu que é pra isso. Ah, esse aí, vamos mano. descendo, vamos. Porque se a gente não entender o início, é o que dá sequência a outra parte. Então acho que não vai valer muito a pena. Até porque é uma reação, né? Enfim. Quer que baixe A gente, mais? a gente- a gente pode tentar ver o 6.3, porque ele fala sobre lugar geométrico, alguma coisa de triângulos, alguma coisa assim. Beleza. Beleza, Olha, então esse a aí, gente ó. vai. Esse Será aqui, que é né? esse? New. Será que é esse? Eu não lembro. É 6 ponto o quê? Do. Já Era vi aqui. esse. Não, eu acho que era o outro. É após isso. Não, eu acho que após os problemas. Eu acho que já acabou, mano. Será? Não, tem mais um negócio aqui. Quer ver, ó? Lugar geométrico, pontos notáveis de um triângulo. Olha, isso ainda faz parte. Ainda faz parte de Ó, lugar faz geométrico. parte. A gente vê isso aí, porque depois vem, se eu não me engano, vem uns problemas, que eu tava dando uma folhada. Vem uns Ah, problemas tá. e acabou. Ó, Acabou. tipo, Então vai. até porque Pode, a gente já passou de 20 minutos. Pontos pode notáveis dar. de triângulos. Aham. Pontos notáveis de triângulos. Ok. Na seção, aplicamos o conceito de lugar geométrico para estudar mais alguns pontos notáveis de um triângulo, quais sejam o circuncentro, o ortocentro e o incentro. Tu se lembra a propriedade desses três? Ortocentro, incentro e circuncentro? Nadinha. Eu esqueci. Mas enfim, eu vou ter que olhar depois nas minhas notas já. Lembre-se O, ainda pe- que o pessoal ri desse nosso vídeo aí, não vão pro céu, não, bicho. tem Te sempre falando. porque E não vão, não. incentro. Eu lembro que o professor falou isso, incentro. Se o professor Mas rir enfim, também, não vai pro céu, não. Esse vídeo. Tá bom, bora. lembre-se ainda de que já definimos e estudamos as propriedades do baricentro na posição. Bem, baricentro, eu lembro. Em todo triângulo, a mediatriz dos lados passam todos por um mesmo ponto, o circuncentro do mesmo. Circuncentro. Circuncentro. Será que é um círculo inserido, né, que está inserido, né, dentro de um triângulo, onde, claro, ele é tangente, os três lados do triângulo é tangente, tangencia, né, o círculo, e o centro do círculo, ao mesmo tempo, eu acho que é o baricentro do triângulo, acho que é isso. Acho que é isso, se não me engano. Seja um ABC, um triângulo qualquer, tá? R, S, T, respectivamente, as mediatrizes dos lados BC, CA, AB e O, o ponto de intersecção das retas R e S.
Pode baixar. Para a caracterização da mediatriz de um segmento como lugar geométrico, temos o segmento OB, OC, pois O pertence a R, e OC é igual a OA, pois O pertence a S, portanto OB, OA, e segue novamente a caracterização da mediatriz do lugar geométrico como O pertencente a L. Vai baixando, porque eu preciso olhar essa imagem para ter uma noção do que eu estava lendo aqui em cima. Hum, tá. Eu consegui imaginar melhor agora o que eu estava lendo, vendo essa figura. Mas enfim, vai baixando. Quer voltar? Não, vai baixando, pode dar continuidade. É um exercício com um circunseno triangulado. Vai baixando. Uma pergunta, ainda existe isso? Regra e compasso? É. Estranho. Não sei nem o que é isso. O que é isso, será? Pontos notáveis de um Bicho, triângulo. Acho que tá dando continuidade. amador. Solução. Olha, tá dando solução ao problema. A gente vai fazer sucesso, bicho, nessa nossa live. Te falando. A partir do que a gente terminar de ler, a gente pode falar durante, sei lá, alguns minutinhos sobre o que a gente entendeu. Mas enfim. É atividade. Eu acho que é bom de pular atividade, porque Eu não entendi por nenhuma. é, Isso é uma atividade, é? ele propôs uma atividade com régua e compasso, e o próprio livro fez a solução dele. Corolário. Sabe o que é o Sim. corolário? Se eu não me engano, eu li isso num livro de Conjuntos e Lógica, característico colorário. Colorário. Mas É, cadê? eu não estou muito lembrado, mas não é uma noção intuitiva. Não, noção intuitiva não. Que é tipo anônimo. Anônimo já é canônico, alguma outra propriedade, por exemplo, sei lá, imagine tu acabar de ler uma propriedade, né, uma regra, uma afirmação, uma declaração de alguma coisa anteriormente que, sei lá, foi provado. Aí tu segue para uma outra nova e tu fala assim, corolário ao anterior. Significa que com base nas regras, na definição, na propriedade anterior, a gente assume essa outra. Seria a ideia de Será? falar. Pra mim, Bem, eu acho que se não é isso, então eu tô confundindo com um outro termo será de que um livro que corolário. eu li do. Não, corolário não é mesmo que axioma, não, né? Acho que axioma e postulado, né? Não, acho que não. São É, quase como sinônimos. Eu acho que corolário. Será que corolário não seria parecido com lema? Para mim, lema é tipo um pequeno teorema, um teorema menor. Ele serve para demonstrar uma coisa mais restrita de um teorema maior. Aí, a partir desse lema, ele serve como uma base para te iniciar e generalizar esse teorema maior. sim, sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Vem, vai baixando, Enfim, vai mano. baixando. Beleza. Eu acho que não tem mais Eu vou ler corpo, aqui um né, de. pouquinho rápido, então. Pode ser? Em todo triângulo, essa proposição, né? Em todo triângulo, as três alturas se intersectam em um só ponto, o ortocentro. Orto, problema de dente, mano. Será que tem a ver com dente? Sei lá. Demonstração. Bora ler essa. Não, não, não vou ler, não. Não vou ler, não, porque Vai, eu não vai vou entender baixando. mesmo. Vai baixando. Aham, vai baixando, vai baixando. Mas isso. Por que, que, a Vai, gente, vai. por que, que a gente passa vergonha em rede nacional? É demonstração, aí, enfim. Vai, Seja B, um triângulo vai passando. qualquer, a três casas a considerar. Ah, eu vou passar então, gente. Não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada.
Olha esse corolário aqui, Interessante. ó. Demonstrando assim. O circuncentro de um triângulo é o ortocentro do seu triângulo medial. Triângulo medial. O que é um triângulo medial? Medial. É outra coisa que a gente não sabe, né? Triângulo medial. Nas notações do item B, na prova acima, ABC é o triângulo medial do triângulo MNP e as mediatrizes dos lados de MNP são alturas de ABC. Construa com régua. Ah, de novo. Aí a gente vai ver. Ele vai dar a solução logo em seguida. Peraí, mas vou terminar. O circuncentro de MNP coincide com o ortocentro de ABC. Os demais casos são totalmente análogos. Tá. Vai baixando, quero ver a figura aqui. Eu acho que esse livro foi escrito em 1982, porque só fala em regra e compasso, não fala assim, construa no GeoGebra, mas acho que deve ter alguma coisa, né, sobre GeoGebra. É porque o pessoal da matemática mesmo gosta de torturar a gente. Sim, sim. E aí? Costura É com uma regra e atividade. compasso, Ele dá a solução. Traça a reta R perpendicular a BC. passando pelo vértice A. É. Uhum, passando pelo vértice A. Eu tenho segmento BC, né? Ele é perpendicular. Ele traça o vértice A. Peraí. Perpendicular BC e passando Sim, pelo vértice A. Como ele vai passar pelo vértice? Ah, tá. Burrice mínimo. Ele vai coincidir, eu acho que ele vai coincidir, né, com AB. será? É o único Tal, jeito. não, Porque é para passar porque, pelo vértice A e ser perpendicular, o único jeito ele coincidir, né, com ser coincidente, né, com o segmento AB. É o único jeito. Porque tenta não, traçar de novo. Ó, a talvez, reta não, ó, é o único jeito. Não mas tem aqui não como. diz aqui não diz que é um ângulo reto, então a gente não pode afirmar que. Não, tem razão. A gente não sabe se realmente A, E B, olha que ele C tá mais abertinho aqui, ó. Eu não sei também se tem é razão. válido, se é válido dizer que, como ele tá mais abertinho aqui o ângulo, né? Maior, parece que parece, né? Visualmente É, parece que tá maior, mas não dá para ter é, certeza. Mas se ele ele não for dá essa maior informação. que se esse ângulo aqui, né, que tá no vértice B, for maior que 90, então eu acho que ele se refere ao prolongamento do, do lado BC. Hum, Talvez, né? Não sei. sim, sim. Olha, trace a reta S perpendicular a AC. Reta R, Passando pelo S, B. Agora dá. ele é perpendicular. Fica bem mais visível, digamos assim. E passando pelo vértice B, tá? O ortocentro, que eu já esqueci um que é o ortocentro, de ABC, é o ponto de intersecção da reta. Eu acho que eu tô conseguindo mais ou menos imaginar como iria ficar. Poderá coincidir com o próprio B, o ponto de intersecção. Bem, essa é a minha visão que eu tenho, né? Examinemos, por fim, o ponto de Deixa eu... concurso mesmo, das bissetrizes internas. Vai baixando. As bissetrizes internas de todo o triângulo concorrem em um único ponto concorrente, né? Que ele só tem um ponto em comum, né? Ele só se encontra em um único ponto, tem uma intersecção única, não tem o incentro do triângulo, tá? Sejam R e ST, respectivamente, bissetrizes internas do ângulo A, ângulo B, ângulo C, do triângulo ABC, e isso aí, o ponto de intersecção da reta RS, caso isso, tá? Segue da caracterização do bissetriz e do lugar geométrico, dada a proposição 6, né, que está lá para cima, eu não sei o que é isso, equidista dos lados Acredito que eles, ABC, não eles sei o têm a que é mesma equidista. distância. Analogamente, é porque eu estou acostumado a ler equidistante, não Ah, sim. equidista. Equidista, Eu né? não sei se é análogo, né, se é
Se é a mesma coisa, né? Não sei. Já são Analogamente, 40 isso. minutos e 7 segundos Aham, de, eita, tá, vamos acelerando, ó. de bate-papo. Vai Bora, baixando, vai bora baixando. dar um prosseguimento aqui pra ver se. Ops. Baixa direto pra ver o que é aventura depois, a gente faz Postura uma. com regra e compasso. Bora ver aqui mais. Vai. Descrição dos É, passo a passo. Aí aqui diz: terminamos esta sessão com uma observação notacional nacional. importante. Via Via de de regra, regra, ao ao estudarmos a estudar. geometria de um triângulo ABC, salvo menção em contrário, denotaremos por G seu baricentro, por H seu ortocentro, e eu não sei o que é isso, seu incentro. Ah, o símbolo de incentro, tá? Eu acho que é isso. E O seu circuncentro. Origem seu circuncentro. Bem, Ó, seu circuncento. Ah, então, acho que é realmente aquela hora lá que tu falou. Não, é o O. Tu lembra daquela hora lá do que estava vendo? A primeira parte lá sobre o O, que a gente estava lendo como origem. Na verdade, não é a origem, né? É o centro do. É o circuncentro, né? O circuncentro é o centro do círculo. sim, sim. Ops. Bem, acho que vem problema. Vai passar direto até chegar no final. Acho que é problema, mas o que mais? Referência, enfim. Eu acho que a gente pode traçar uma análise do que a gente aprendeu e ou não, o que não aprendemos, se não aprendemos nada ou não, e o que talvez proporcionou para as dificuldades. Bem, o meu parecer foi essa análise, porque acima de tudo a temática é lugar geométrico. E do início, como eu achei que simplesmente, é claro, eu tinha uma noção, são pontos. Mas eu não sei se esse é o correto termo, né? Mas não sei se necessariamente. Mas eu sei que não é só pontos, né? Vai muito além disso. E Sim, depois, sim. com a tua análise, tu começou a traçar que, bem, para certa condição, imagina uma condição que não é oferecido às coordenadas, né? Não é oferecido aos pontos. E o lugar geométrico proporciona, né? Por, sei lá, por meio de uma equação, alguma coisa assim, uma condição de pontos que satisfaçam certa condição para uma dada situação. Então, isso que seria o lugar geométrico. Então, bem, essa é a minha análise bem crua do que eu entendi de lugar geométrico. Eu acho que conceitualmente o livro não foi bom nisso. Não foi bom nisso. É claro que tu tem que ter uma base de geometria. Por É, exemplo, acho muitas das vezes, para caracterizar certa condição de um lugar geométrico, precisaria ter uma, um conhecimento básico de fundamental de geometria, né? Ele citava, por exemplo, ortocentro, incentro e é claro, ele ajudou, teve situações que e o corpo do texto em si eu não ficou claro no que estava, mas com a imagem logo em seguida me ajudou a entender o que ele estava querendo dizer. E eu acho que alguns termos, por exemplo, eu não sei se em alguns momentos termos que eu não sei se são análogos ao que eu estou acostumado a ouvir, como por exemplo equidistantes, enfim, tem outros termos que ele citou que eu não sei que é análogo ao que eu imaginaria. Como por exemplo, ele falou equidista, eu não sei o que é equidista, não sei se é o equivalente a equidistante, mas enfim, eu realmente não, não a, entendi a o que minha é lugar. Enfim, opinião sobre o livro, né, sobre esse capítulo, e sobre o livro geral, é um livro de mestrado, né? Do Prof. Mate. Então, assim, eu acho que ele busca aprofundar os conceitos que a gente já estudou no ensino fundamental, no ensino médio e no nível superior. Então, acho que ele parte do pressuposto que a gente tenha uma base conceitual, né? Uma base do formalismo lógico-matemático para compreender o que, o que ele propõe a nos mostrar, né? Então, de primeira, não é um livro que a gente vai, eu pelo menos,
que eu vá conseguir entender. Seria necessário ler com mais atenção, muita atenção, e, E e reforçar algumas quando bases, né, possível, de geometria para sim, conseguir acompanhar ele. quando possível, tentar acompanhar paralelamente, né, com um livro mais É um livro de apoio básico. mais básico, né? É. Mas, assim, eu acho que é um livro bom. É um livro que ele, ele só não é direcionado para quem está iniciando, né? Mas é um livro bom. Ele aborda muita demonstração e isso é importante para quem quer fazer um mestrado, quem quer ser matemático, enfim. Eu acho muito bom e acho importante, na minha opinião, né? Bom, gente, Bem, eu acho que é isso, né? é A isso. gente, Não entendi pra quase gente, nada do eu que estava também não. escrito no, Tanto no que depois texto. eu vou estudar lugar geométrico para tentar ver se de fato, pelo menos chegou perto do que eu meio que acho que entendi aí, o mínimo que acho que entendi, para meio que situar melhor. No Acho livro de que é. geometria, né, o livro de geometria que eu estudei, falava um pouco sobre lugar geométrico, mas assim, era só uma página. E esse aqui não, são mais de 10, de 20 páginas, eu acho, falando só sobre lugar geométrico. Claro que ele não é, ele aprofunda em vários outros assuntos, né? Como os pontos notáveis de um triângulo, por exemplo. Bom, é isso, gente. Tem alguma coisa a acrescentar, Jessé? Acho que não, era só mais isso, é só destacando que realmente eu não, como professor, queria mesmo ele que a gente fosse bem cru para isso, para ter não estudar nada, porque eu sei que se eu tivesse estudado alguma coisa de lugar geométrico, talvez eu estivesse tendo um pouco mais de propriedade. Mas isso de fato não é legal, porque é importante ter essa visão crua e eu sei que eu nunca tinha pegado um livro do Profimate para estudar antes, para ler. Nem, de fato, eu nunca tinha pegado para ler. Eu já tinha pegado E, alguns. Eu tava e eu pegando. acho que essa primeira visão que eu tenho, ok, é um livro bem. Você tem que ter base, tem que ter uma base, tem que ter. Eu agora entendo quando o professor quer se referir ao livro do Profimate. Eu tive pequenas, mas abordagem bem poucas que eu consegui compreender, mas mesmo assim, não é algo comprovado, porque eu ainda tenho medo se que essas coisas que eu entendi, de fato, na verdade eu não entendi, tanto que eu vou estudar lugar geométrico para ver se alguma Ok. coisa bate com o que eu. Mas era isso. Era só isso. Uhum. Acho que a gente finaliza aqui Ok. e pode finalizar, Lucas, tá? É, Dar uma fala pois final é, aí. mano. Enfim, gente. É isso. Essa foi, esse foi nosso primeiro contato com esse assunto lugar geométrico e o primeiro contato com um assunto que é abordado por um livro que não aborda trivialmente o assunto. É, nada trivial. Eu acho que deve ter no IES, né? Eu acho que a função de lugar geométrico, eu acho que deve ter. Eu vou pegar o IES, eu tenho no PDF do IES, eu vou ver depois. Tá bom. Então, É isso. Gessé, vamos encerrar por aqui, né? Sim, sim. Tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês, quem assistiu até o final. Enfim, valeu. Tchau.